Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O programa de hoje é sobre contratação de funcionários para condomínios. Os nossos convidados são Bruno Paredes, especialista em recursos humanos e departamento pessoal. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado pelo convite, Ricardo. E a síndica profissional, síndica 5 estrelas, Mônica Figueiredo Serafim. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bruno, começar com você. Primeiro, quem é o responsável pela contratação do funcionário para o condomínio? O síndico, por ser representante legal do condomínio, ele tem a autonomia de contratar e desligar funcionários. Então, passa por ele o processo seletivo. Geralmente, nas grandes administradoras, tem uma equipe especialista para fazer toda a seleção de funcionários e aonde o síndico é a parte final do processo. Então, vamos lá, para a gente desenhar aqui. Síndico levanta a mão, não levanta a mão, né, mas dá um alô lá para a administradora, de alguma maneira formal, solicitando a substituição, a contratação de um funcionário. A partir daí, esse processo vem para a administradora, então ele é o começo e o final. A administradora faz um processo e depois passa para ele um candidato ou 3 candidatos, ou já como que é a escolha normalmente, né, dentro do processo. A administradora, a partir do momento que recebe e tem conhecimento da vaga, ela traça um perfil, né, que esse perfil tem que ser muito bem alinhado com o síndico, justamente para ser mais assertivo na contratação de funcionários. A partir do momento que tenha esse perfil alinhado com o síndico, ele vai atrás e faz o recrutamento e seleção de candidatos, faz essa triagem, faz testes práticos, faz testes psicotécnicos com o funcionário e depois encaminha para o síndico fazer a seleção. Mônica, no seu dia a dia, como que é feito o processo? Exatamente desta forma, né? Nós contamos muito com as administradoras para fazer essa pré-seleção, para ir em busca dos profissionais aí no mercado, né? Realmente avaliando o perfil, né, que nós precisamos. Cada empreendimento tem um perfil diferenciado, então a gente tem que levar você já isso em passa consideração. esse perfil para a administradora? Como que é feito? Eu costumo passar esse perfil para a administradora, né? Como eu trabalho com condomínios comerciais e condomínios residenciais, o perfil é um pouco diferente. Sim. Então a gente já desenha ali para a administradora, ele busca os profissionais, mas realmente é aquilo que ele falou, né? A responsabilidade é do síndico, então a gente chama para as entrevistas os melhores candidatos para poder fazer esse processo seletivo. Bruno, a gente tem um problema no dia a dia que nem todos os síndicos são como a Mônica, né? Nem todos os síndicos definem qual é o perfil que quer. E aí muitas vezes se perde tempo com isso, né? Porque você não tem como adivinhar, ou a administradora não tem como adivinhar qual é o perfil, aí manda um perfil que não é aquele que o síndico quer. Primeiro, se isso acontece, você vê isso com constância, e segundo, como eliminar esse problema? Acontece na prática, né? A gente tem diversas vagas que são abertas mensalmente. A gente procura sempre buscar candidatos já com experiência, né? No nosso negócio, é importante, mas também que tenham conhecimento técnico também. Isso ajuda. O ideal é conciliar sempre o conhecimento técnico com o prático. Juntando os dois, né? O famoso chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitude é essencial para ser mais assertivo na contratação. Mônica, quais os problemas que você encontra nesse processo? A gente sabe que nem sempre são mil maravilhas e as administradoras não conseguem atender os síndicos sempre ou muitas vezes. Quais são os problemas que você encara com as administradoras? A gente sabe que esse é um processo, às vezes, bem difícil pelo volume para as administradoras. Uhum. E como que você faz para tentar facilitar, otimizar esse processo? Na realidade, o que eu faço para facilitar é realmente ter um perfil, né, desenhado ali do que a gente precisa para aquele empreendimento. Mas também os problemas, os funcionários, quando eles começam a trabalhar, a gente só consegue enxergar na hora que eles estão lá no dia a dia. Sim. Tá? Porque é um pouco da convivência, ver se realmente ele se adaptou ao processo, cada condomínio tem uma vivência diferente. Então, na hora que a seleção é feita, nem sempre a gente encontra o candidato ideal. Muitas vezes a gente usa esse prazo de experiência justamente para poder avaliar se aquele candidato se encaixou bem ali no perfil do condomínio. Experiência tem 2 pontos, né? Tem a experiência do profissional, passado dele, eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho.
e tem o período de experiência. Bruno, qual é a sua indicação? A gente sabe que o período de experiência é até 90 dias, podendo ser renovado uma vez. Tem administradoras que trabalham com 30 e 60, tem administradoras que trabalham com 45 e 45. Qual é a sua opinião sobre os períodos? Eu sugiro 2 períodos iguais, 45 mais 45, que é o momento de o condomínio avaliar o funcionário, né? Voltando até a questão que você estava colocando, o importante é ser bem transparente com o candidato, né? Porque cada condomínio tem a sua particularidade de região, de benefícios, de cultura. Às vezes o funcionário entra no condomínio e se depara com um quadro de funcionários antigos, onde já tem alguns vícios, algumas culturas. Assim como uma empresa, e muitos síndicos tratam o condomínio como uma empresa, então nesse quadro de funcionário que ele está sendo inserido, está fazendo parte desse grupo, é importante que ele já saiba essa cultura, o que ele vai enfrentar no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Falando do prazo de experiência, é importante que, assim como em grandes empresas, a gente faça um feedback para o funcionário. Ou seja, ele entrou hoje, daqui a 45 dias a gente coloca alguns pontos, né? Como ele está desempenhando, o que ele espera. Lembrando, deixa eu te interromper, lembrando que se passar um dia desses 45, você vai pagar uma multa de metade dos dias restantes. Né? Exato, ele passa a ser renovado, né, por mais 45 dias e caso o condomínio venha encerrar, ele paga metade dos dias restantes. Ou seja, se ele tiver no 46º, vai pagar metade até os 90 dias. Que daí já é um ônus para o prédio, como se for para o condomínio, como se fosse um aviso prévio, né? Perfeito. E às vezes acontece essa falha, pode acontecer essa falha. Isso. É importante sempre também a administradora fazer esse comunicado. Ó, o contrato de experiência encerra tal dia, então é o momento de fazer uma nova avaliação do funcionário para ver se ele vai ser prorrogado ou não. Agora eu vou falar de polêmica um pouco. A maioria dos síndicos e a maioria das administradoras, aí apontando o dedo para vocês dois, buscam candidatos com experiência, né? E aí o Bruno falou alguma coisa aqui, nessa última resposta, sobre vício, né? Então a gente não quer funcionários viciados, mas busca funcionários com experiência. Será que não seria ideal a gente buscar funcionários focando mais no perfil, sendo que muitas vezes o trabalho de faxina, com certeza, e de portaria não é um trabalho tão complexo que você não possa ensinar ele em uma semana, alguma coisa nesse sentido, e aí dá uma renovada no perfil desses profissionais? Então, começo com você, Mônica, sobre... Eu sou muito receptiva a ter funcionários que sejam de outras áreas para migrar para a área de condomínio, porque realmente acho que o perfil é o mais importante do que a sua experiência. Vai falar com portaria, tem que ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que sabe impor ali processos, que sabe se comunicar bem, falar com a pessoa, o interlocutor ali. Limpeza, a pessoa realmente tem que ter aquele asseio, a gente tem que ter uma pessoa que esteja disposta, né, porque é um serviço braçal, não necessariamente a experiência em carteira e a experiência em condomínio. Bruno, não é a realidade da maioria dos síndicos, né? A maioria concordo com o que a Mônica falou, mas a maioria dos síndicos pedem funcionários com experiência e geralmente de mais de 2 anos. Ou não, estou errado? Na prática, sim. Na prática, os condomínios exigem, né? Eles focam muito mais na experiência, propriamente na teoria, né? No caso, no conhecimento técnico do funcionário. Então, a experiência conta bastante. Uma fonte até de currículos de candidatos é sempre o sindicato da categoria. Ele acaba sempre indicando profissionais que estão saindo. Às vezes, agora, nosso momento de portarias virtuais, tem muito funcionário indo para o mercado. Então, é um momento bom de fazer uma avaliação, conseguir bons candidatos para trabalhar em condomínios. E sua opinião particular sobre funcionário com experiência e funcionário sem experiência para trabalhar em condomínio? Eu acredito também que pegar profissionais de outros segmentos, até de terceirizadas, de ramo hospitalar, enfim, que já trabalham com a limpeza ou com portaria, esse é o principal. A questão de condomínio é fácil uma adaptação. Geralmente a gente tem um zelador nos condomínios ou gerente predial que ele vai dar uma diretriz para o funcionário e vai ensinar na prática. Então, assim, eu acho que vale a pena, sim, a gente investir em profissionais com experiências e não necessariamente precisa ser no nosso segmento, no caso do condomínios. Ele pode passar por um processo de aprendizagem e conseguir fazer um bom trabalho. Bom, você começou a falar um pouco do perfil. Você falou do perfil da questão do porteiro, né? Que ele tem que saber se impor, tem que ter algumas habilidades. Eu quero que vocês falem para mim sobre o perfil dos 3 principais profissionais, funções dentro do condomínio: faxina, portaria
E aí, zelador em alguns lugares do Brasil é supervisor, em algum lugar tem outras denominações, mas esse gerente predial, não importa esse cargo principal. Vocês vão falar isso para mim no segundo bloco, e eu quero entrar também na questão de supervisão, quero entrar na questão de folguista, ampliar um pouco esse nosso universo aqui na questão de contratação de funcionários. Tá ótimo. Pensem, já respondem para mim, e vocês que estão nos assistindo, sexta-feira terá essa resposta e muito mais. Até sexta-feira.